O que saiu, saiu. E o que não saiu, a máquina tira. E o que não saiu, a hora que a máquina lavar, gente, já é parte da calça. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de rotina com o crochê. Começando mais um dia aqui com vocês, quarta-feira, gente, aqui pra mim. E eu estou aqui na produção de mais um jogo de banheiro de coração, gente. Nunca fiz nem parecido, né, com essa combinação aqui no coração, né, que é vermelho com marrom, gente. Vai ficar muito lindo. Eu já adiantei bastante, agora que são 9 horas da manhã, tá? Eu consegui fazer bastante coisa. Ontem à noite eu passei essas 3 primeiras carreiras aqui, ó, da cor CAC, tá? Nas 3 peças, né? Nos 2 corações e aqui na tampinha do vaso. Aí, agora de manhã, eu vim com 2 carreiras de marrom claro, que é essa aqui. E agora eu estou com o marrom, que é o marrom café, né? Então, eu já estou bem contente já por hora, porque eu fiz render, né, hoje de manhã. Ó, lá veio os cachorros. Já consegui fazer render bastante agora de manhã. Agora, gente, tá me dando fome, eu vou preparar ali um lanche. Queria mostrar pra vocês, né, vocês sabem que eu estou na era fitness aí. Pra me cuidar melhor, né, às vezes a gente espera o problema acontecer pra depois a gente começar ali se cuidar, né. Então, eu vou daqui a pouquinho fazer um lanchinho ali e já eu vou mostrar pra vocês. Mas primeiro, gente, eu vou dar as 3 voltas aqui nessa peça, pra depois eu ir lá pra cozinha. Porque depois que eu for pra lá pra cozinha, eu quero fazer meu lanchinho, né? E aí eu quero... Ai, que bonito! Eu quero fazer pão. E eu tenho que colocar 2 calças do meu digníssimo esposo de molho. Vou mostrar pra vocês a situação ali que tá. As calças que ele trabalha, né? É bastante graxa, poeira, tudo. A que ele tá vestindo hoje, ela tá quase, como se diz, quase derretida já, sabe? Já tá bem, bem velhinha já. E aí sempre é assim, todo ano, né, coloca 2, 3 calças e às vezes perde uma, 2, porque judia muito, né, cai produto, eles mexem com muita coisa, vive ali, né, com a roupa, às vezes, né, toma chuva, essas coisas assim. Então acaba judiando bastante, assim, nas partes da coxa, por exemplo, né, que sempre tem atrito, carregar peso, essas coisas assim, sempre os primeiros, né, rasgos que acontecem ali na calça, acontece nessa questão aí, né, de cima das coxas. Eu tô assistindo o vídeo da Nanda, gente, coloquei, começou agora. E tem um monte de cabritinho, coisa mais linda. Aí é o vídeo o canal da Nanda, tá, gente? A Nanda, ela tem outro canal, tá bom? Eu não sei se ela trocou o nome, agora eu não lembro bem certinho, mas é a mesma Nandinha, tá? Se vocês não, se vocês perderam a Nanda aí, que eu vi que tinha umas meninas que tinham perdido a Nanda, que ela não soltou mais vídeo, é porque ela tem outro canal, tá bom? Daí se vocês não estiverem encontrando a Nanda, vocês falam, eu coloco pra vocês aí na descrição. Ó, gente, 9 horas, o reciclável passa às 9 horas e mais uma vez eu esqueci de colocar um daqueles sacos lá do reciclável pra fora. Ai, ai, meu esposo fica doido. Gente, ontem não, antes de ontem, eu fiz até esqueci de comentar com vocês no vídeo, eu fiz a listinha ali das coisas, gente, das encomendas que eu tenho atrasada, e eu mandei mensagem, né, pras clientes falando que esse mês eu não ia conseguir terminar. Eu tenho um jogo de cozinha azul, tinha, né, pra terminar pra fazer esse mês, um jogo de cozinha azul. Aí eu tenho um coração vermelho pra fazer um jogo de coração vermelho. Aí tem uma cliente que ela quer um jogo de passadeira, fica aqui, dona. Ela tem ela quer um jogo de passadeira e um jogo de banheiro, né? Eu mandei umas fotos pra ela, ela até gostou, mas ela falou assim, ó, assim que tiver pronto alguma coisa, você me manda.
E aí, por fim, que eu não consegui, sabe, fazer nada assim de diferente, né? Aí ontem eu avisei, né, antes de ontem, hoje é quarta, segunda-feira, eu de manhã, né, eu separei ali o que eu tenho ó, atrasado para fazer e mandei mensagem para elas falando, né, que nesse próximo mês eu ia pegar mais firme, né? São todas aqui da cidade, tá, gente? Elas, né, já estão acostumadas a comprar de mim. Eu expliquei pra elas, né, que acabei me atrapalhando e saindo muito e muita coisa acontecendo, né? E elas super entenderam. Mas fica chato, né? Porque a pessoa pede ali, ela quer pra agora. Até tem uma das clientes, né? Ela ganhou bebezinho há pouco tempo, né? E ela queria umas peças novas pra casa dela. Fiquei pensando, né? As visitas chegaram lá às vezes e a peça nova não tava lá. Mas tá bom. Aí eu conversei certinho, né, com elas e falei pra elas que esse próximo mês eu ia estar fazendo. Então preciso dar meus pulos. Eu tenho um par de tapete, né, pra fazer na cor cinza com amarelo, um jogo de cozinha nos tons de azul, azul turquesa, azul royal, né, azul, tons assim de azul mesmo, com bege. E tenho daí, no caso, esse jogo de passadeira, que ela vai usar na cozinha, e o jogo de banheiro também, pra tá fazendo. E o jogo de coração é um vermelho e um rosa, mas o rosa não era pra esse mês, né? Era pro mês que vem. Mas mesmo assim, né? Piscou, já chega já. Mas graças a Deus eu conversei com elas, né? Elas são todas aqui. Uma delas, ela sempre compra, assim, se eu tiver de pronta entrega, gente, ela sempre compra. E ela sempre me paga, assim, por mês, sabe? Já é um costume já. Aqui na nossa região tem muito disso, né? Embora que já parei com isso faz muito tempo. Mas essa é uma das clientes que continuaram ali, sabe? Ela manda R$ 50 por mês. E até quando ela comprou, foi no começo do ano. E ela falou, eu vou pagando você, da hora que você fizer o outro, também vou pagando, assim, por fim que ela já terminou de pagar tudo que ela comprou meu. E eu ainda não fiz o jogo dela, né? Ela vai pagando assim aos poucos, né? 50, 80, depende do que ela compra, né? A quantidade ali vai variando ali o valor ali mensal, né? Que ela manda. Então, gente, resolvido essas questões, né? Eu conversei com ela antes de ontem. Eu acho que foi segunda cedo, porque acho que foi mesmo. Que eu acordei essa semana, gente, pensando em muitas coisas, né? E aí a gente precisa de organização, tá? Já vou começar a pegar aquele hábito novamente de anotar. Ó, esse barulhinho é o freio do caminhão do reciclável. Já vou pegar aquele hábito de novo, de anotar, deixar ali na parede, que esse mês andei meio bagunçada, sabe, nas coisas. E acaba que a gente, né, vira tudo. A gente precisa ser organizado para estar com a produção organizada, né? Aí eu já anotei ali no meu caderninho. Hoje eu tô pesando aqui para ver quanto que eu vou crochetar aqui com vocês, né? Em crochê, porque assim, gente, a gente trabalha assim de várias maneiras, né? Mas eu percebo assim que o que me atrapalhava antes, né? Na questão ali das metas, o que me atrapalhava antes, hoje em dia é mais fácil, sabe? Eu entendi assim que eu posso usar as metas ao meu favor, né? Então eu vou começar novamente a colocar as metinhas aqui de peso de novo. Pelo que eu vi ontem, eu preciso produzir assim pelo menos umas 600 gramas assim por dia, sabe? Para terminar essas peças, para adiantar essas possíveis encomendas, né? Eu até parei, gente, com a hora extra mesmo, assim, porque eu ia acabar me atrapalhando, né, lá na frente. Até tem uma peça, uma videoaula, né, que eu quero terminar, que talvez eu faça ela à noite, mas assim, é um risco que eu posso estar correndo de estar tirando esse tempo de uma finalização aqui das coisas, né? Então, eu resolvi de novo pesar as peças, né? Esse aqui mesmo eu já pesei, porque ontem eu comecei ele do zero, né? Ontem, do zero não. As bases já estavam prontas, né? Porque eu me adiantei, né? Junto com aquelas pronta entrega que eu fiz pro Dia das Mães, eu já fui aqui acelerando, né? Arrumando aqui as bases um pouquinho antes da hora. Fica quieta aí, ela vai sair fazer o berreiro ali. Então, assim, as bases já estavam adiantadas, né? Mas essa aqui não estava com as 3 primeiras carreiras passadas. Até mostrei pra vocês ela em cima da mesa no vídeo de ontem. Então, eu vou novamente colocar aqui essa questão das metinhas, gente, porque eu noto, sabe, que acaba sendo melhor pra mim. Eu fico mais focada no que eu tenho que fazer.
Essa é bem a verdade ali, né? Ah, eu vou focar aqui hoje, que, por exemplo, tô na pegada aí dos jogos de banheiro, né? Daí depois que eu bater essa minha meta, eu sei que eu posso usar essas outras gramas que eu vou estar fazendo em outra produção, né? Da hora extra, que seja de uma peça, de um desenvolvimento de uma videoaula, né? Que eu tenho. Nossa, gente, eu tô com um tapete na minha cabeça que ele não sai de coração e eu preciso muito fazer ele. Só que essa semana eu não posso me arriscar, sabe? Quero terminar, quero fazer o videozinho dessas peças para vocês, mostrar lá no banheiro bem bonito, né? Mas já tô assim pensando na cor. Eu já pensei que vou fazer laranja com marrom nessa peça. Depois eu pensei que vou fazer um degradê de verde. Então, até eu fazer tudo essas minhas coisas que eu tenho para fazer, eu tenho que decidir a cor que eu vou estar fazendo. Mas para isso eu tenho que ver que cor que eu tenho ali com sobra, né? Porque agora, gente, eu quero fazer as 3 peças do jogo de banheiro, sabe? Eu tenho 3 tampinhas de vaso, gente, para finalizar ali de gravar. Tenho 3. E eu quero agora cuidar, sabe? Para quando eu for ali escolher as cores, eu escolher ali que dê para fazer as 3 peças, né? Tampa do vaso, 2 tapetinhos do chão. Desde o começo do ano, né, eu tenho falado isso, que eu ia fazer assim, mas não fiz, gente. Daí tá tendo bastante comentário lá, né? Esse tem a tampinha do vaso, esse tem o porta-papel, caixa acoplada, gente, eu não faço, né? Eu não faço porque não. Eu não tenho, né? Primeiramente, eu não tenho e também não tem saída, né? Então, assim, às vezes, como as peças dos meus jogos de coração, elas são as peças assim mais simples, né? Se a pessoa procurar uma caixa acoplada assim simples, ela consegue fazer com as cores ali parecidas, né? Para ela poder completar ali o jogo dela, né? Não tem assim um detalhe muito específico nas minhas peças assim que daria uma caixa acoplada muito diferente, né? Então eu não faço porque não tem saída e porque eu também nem tenho a caixa acoplada ali para ficar fazendo medida. Uma vez eu fiz, 2 vezes, gente, eu tive que ir lá na casa da minha sobrinha, né? Ficar medindo, e da hora que eu tive a certeza que era só descer o comprimento da caixa acoplada, a peça ficou gigante ali, eu tive que desmanchar tudo de novo, tinha que reduzir um pouquinho, né, que a caixa ela vai tipo meio afunilando, né, embaixo, né. Sabe o que eu tô vendo ali, gente? A gente tem tantas expectativas, né. A Nanda preparou uma sacolona de crochê para levar no trabalho do bem, e tá certa ela, porque se a gente não leva, a gente fica agoniado, né, se a gente não levar. E ela levou um monte de coisa e disse que não conseguiu fazer nada, conseguiu fazer mais ou menos uma base. Mas tá certo ela de levar, porque coisa mais ruim que é a gente ir num lugar, né, que a gente não levou o crochê e quando você vê, você não tem o que fazer ali, você tá querendo fazer alguma coisa, porque, gente, a gente que costuma trabalhar assim com as mãos, ficar parado, simplesmente parado, esperando, conversando que seja, é muito ruim, né? Nossa, parece que eu tô me tampando aqui, gente. Mas assim, então eu quero me programar para isso, sabe? De conseguir fazer ali as 3 peças para já apresentar naquele vídeo, né? O jogo ali completo, porque daí eu vou conseguir, né, gente, satisfazer os meus inscritos. Tá tendo muito comentário, né? Vai ter tal peça, né? Já fez a tampinha do vaso? E aí né, toda vida não é segredo, não é mistério para ninguém, né? Que as videoaulas é o que eu quero fazer, né? Então eu preciso me dedicar mais a isso, estou me organizando bastante, estou anotando ali as coisas para fazer, para eu tirar, assim, sabe, uns 2, 3 dias, porque parece, gente, que é fácil, né? Graças a Deus, eu tenho, assim, muita inspiração e muitas vezes eu pego a peça, assim, e já vou fazendo, né? Tipo, como que eu posso dizer? Quase que no automático ali, eu não tenho muito trabalho para desenvolver ali a peça, né? Mas a gente precisa pensar nas cores, né? Eu fiquei muito insatisfeita, gente, com a cor que eu gravei o tapete Ju. Fiquei muito insatisfeita, ficou muito colorido. Era o que eu queria. Eu queria fazer uma peça com várias trocas de cores, né? Pra apresentar na aula. Porque a gente vê assim que muitas pessoas acham que é muito difícil ali aquela escolha das trocas ali, né? Só que não é, gente, assim, né? Não é. E aí eu fui escolhendo, né, várias cores ali pra poder mostrar ali na aula. E eu fui muito infeliz nas cores, ficou as cores muito estranhas. Eu preciso cuidar mais disso, sabe? Na identidade visual ali do meu canal. E eu tô assim cheia de ideias essa semana, né?
não sei se foi sábado ou se foi domingo, né, que eu tava conversando com meu esposo. Comecei a responder os comentários, né? Daí quem ouve a gente é os esposos, né? Aqui em casa é assim, é o meu marido. Ele não entende nada, mas ele presta bastante atenção e fala do ponto de vista bem prático, né, dele, mais lógico assim. E aí eu tava ali, né, vendo os comentários, né, e a gente começou a conversar. Então, assim, eu preciso muito cuidar de detalhes, né? Eu anotei ali alguns 5 pontos que eu preciso melhorar ali muito no meu trabalho, né? Que é o meu canal de videoaula, gente. Sabe aquela história? É o meu sonho, era o meu sonho. Então, o meu sonho era que o meu canal de videoaulas, assim, fosse, né, pra frente. E graças a Deus tá dando super certo. Então, eu preciso melhorar algumas questões. E uma delas é essa questão das cores. A gente vê tantas cores, se inspira em tantas artesãs, né? Aí que, sabe, são maravilhosas. E na hora da gente fazer ali a peça, a hora de eu fazer a peça, eu escolho as cores, né, inspiradas que seja, ou uma cor que combina, né, tom sobre tom, e depois eu começo a mudar, gente. No meio da aula eu falo, não, acho que eu vou colocar essa aqui que fica melhor. Depois não dá tempo de voltar atrás, e aí vai, né. E tem uma TikToker, né, a Cida X Crochê. Eu não sei se é assim que faz, mas tá Cida, um X e crochê no final. Gente, ela fez o tapete Ju, que coisa mais linda. Esses dias eu estava fazendo janta, né? E aí eu começo a passar ali, né? Pelo feed do TikTok ali. E eu, bem na hora que eu passei, ela tava mostrando o tapete dela finalizado. Daí que lindo, gente, que cor linda, né? Daí eu entrei, conversei lá um pouquinho com elas. Ela nem sabia que, né, que a aula era que eu era da aula, né? Que às vezes a pessoa entra na aula, nem precisa saber o nome do canal, né? E porque veio mais interessado na peça. É assim que funciona o canal de videoaula, gente. Ele é bem diferente dos canais de vlog, né? E eu amo isso. E aí eu comecei a conversar lá e com ela, daí eu perguntei, né? E essa peça e tal? Dela, essa peça eu peguei lá do YouTube, ainda não anotei o nome da artesã para dar os créditos e tal. Daí eu coloquei, se for no YouTube, se for aula gratuita, é minha. Daí ela ficou toda feliz, ela fez lá o post, fez a marcação, eu repostei, republiquei, né? Lá, tô fazendo isso também agora lá no TikTok, né? Quando eles fazem ali as minhas aulas, eu estou ali compartilhando meu story e republicando, né? E aí os dela ficou lindo e eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa mais linda, e por que, que os meus ficaram naquela... Eu fiz, né, gente? Fiz 5 peças do tapete Ju. Fiz dois, assim, de 2 cores, né? Fiz, acho que um verde. Mas o que eu fiz a aula, eu fui muito infeliz na troca de cores. Muito feliz, né? Eu fiz um marrom com amarelo, né? Então, assim, são coisinhas, gente, que assim, é do trabalho da gente, né? Como artesã, como youtuber, como professora. Até hoje eu fico assim, meia boba, né? Quando alguém me encontra lá, assim, e meu WhatsApp, né? Manda ali mensagem, daí comenta assim: ah, oi, professor, eu tô fazendo a sua peça. Gente, eu fico muito feliz, sabe? Nossa, só Deus que proporciona pra gente, assim, essas alegrias, né? E tudo que a gente, né, tem que fazer é melhorar o trabalho da gente, né? Focar ali no trabalho da gente e melhorar, né? Eu tenho errado muito, né, lá no meu canal de videoaula, na descrição, né? Eu não tenho deixado meu contato, não tenho deixado meu Instagram, não tenho deixado as minhas playlists, porque quando vê, soltou a aula e pronto, acabou. Então, gente, eu anotei ali 5 coisas essenciais, né? Que eu preciso muito focar lá naquele canal. E aí, uma delas é essa também, né? Que é o que, gente? O alcance do vídeo, né? A proporção que isso pode tomar, né? Compartilhar o vídeo mais em outras redes sociais, né? Em outras mídias sociais. Eu só sei, gente, que essa semana eu peguei pra fazer acontecer, sabe? Eu separei várias ideias na minha mente. Anotei, né, ali, como eu falei pra vocês, as coisas que eu preciso estar melhorando. E isso é aos poucos, tá, gente? Não hoje, pra vocês verem, né? Nós já estamos no mês de maio, né? Acabando o mês de maio. Já faz 1 ano e meio, né? Que eu tenho soltado aulas de tapete de coração lá. E esse ano que deu um boom, assim, né? E esse ano também eu achava assim que ia acabar assim sumindo as ideias, né? Eu pensava assim, nossa, uma hora vai chegar que eu não vou ter mais coração pra fazer. O pessoal tá gostando de coração, mas eu não vou ter mais coração pra fazer, gente. Pelo contrário, tá? Tem surgido muitas ideias, muitas, muitas mesmo. Então eu preciso de ter foco, né? E disciplina pra fazer, né? Hoje ainda tava vendo os stories da Gizi, né? Ela colocou lá que a motivação
a disciplina vai te levar em lugares que a motivação, né? Ou é ao contrário? Ah, meu Deus, não sei agora, mas só sei que às vezes a gente não tá com aquela vontade de fazer as coisas, né? Mas a gente precisa ser determinado no que a gente quer, né? A gente precisa disso, né? Então eu já fiz o básico, que é o que? Organizar as ideias. As ideias já estão ali organizadas, né? Domingo eu peguei meu caderninho, anotei ali algumas coisas, né? Daí segunda eu conversei com as clientes e assim vamos nós, gente. Vamos melhorar em nosso trabalho, né? Seja ele qual for, né? Se você trabalha com venda, né? Tem gente que é focado mais em venda, tem gente que é focado mais em encomenda, tem gente que é focado mais em pronta entrega, né? Vamos focar, né? Pra gente poder, assim, melhorar. Tudo é um aprendizado, tudo é uma melhora, né? E, assim, a gente precisa ver, né, certinho o que a gente quer e focar naquilo ali, né? A Gizi, por exemplo, né? Eu acompanho ali ela. A Nanda tá fazendo comida, acho que é o almoço. Eu tava vendo o vídeo da Gizi lá, né? Que ela fez a escolha de selecionar muito bem agora as encomendas, mas se possível zerar, né? E aí a gente, quando a gente faz assim uma troca, assim, uma escolha, a gente fica assim um pouquinho com medo, né? A gente fica assim um pouco ali preocupado, né, com o que será. Só que, gente, é uma melhoria. A gente precisa ver o que a gente quer fazer e focar muito naquilo ali. Porque a gente tem, né, assim, uma questão que é assim, o que eu quero pra mim, né? Ah, minha blusa de manguinha, gente. O que eu quero pra mim, né? O que eu posso melhorar pra mim, pro meu trabalho ser bem sucedido, pro meu trabalho dar super certo, né? Então, assim, é uma coisa de dia a dia, o que eu tô vendo agora, né? O que eu preciso melhorar. Não deu certo, não conseguiu arrumar tudo, né? Recalcula e vamos de novo tentar. E assim nós vamos, né? Gente, eu já tô acabando aqui, tá? Agora eu vou finalizar e vou com vocês agora ali mostrar o meu café. Vou fazer o cuscuz de micro-ondas pra vocês verem. Gente, eu achava que era uma coisa muito difícil de fazer, uma coisa que ficava ruim, estranha, sei lá. Mas é super fácil. Vou fazer ele pra vocês verem comigo, tá? Eu tenho desinchado assim bastante, né? Não emagreci assim muito. Mas, gente, a circunferência abdominal diminuiu bastante, né? E, consequentemente, provavelmente as minhas gorduras de fígado vão começar a sair. E tenho me sentido muito bem, né? Assim, a minha alimentação, né? O meu foco ali, eu tenho me sentindo muito bem. Então, eu vou continuar fazendo e vou fazer umas modificações, vou procurar ali novas receitinhas, né? Pra eu ir mudando. Então, eu vou lá, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só, gente, 9h28, até apagou aqui, né? Mas é 9h28, ó. E eu vim mostrar pra vocês aqui como que tá a produção, porque agora eu vou voltar, acho que só depois do almoço, gente, com essa produção aqui, né? Eu quero fazer pão, hoje tem que cozinhar feijão. E a Nanda tá ali ainda trabalhando, ó. Acho que tá fazendo almoço, né? Aqui eu tô fazendo uma combinação, né? Que a Nanda já fez lá e a cliente quis igual, né? Eu não tinha, gente, um bege assim mais claro. Daí eu coloquei aqui o marrom, ó. Esse aqui é o marrom claro. Tá longe, depois eu olho certinho. Acho que é o marrom claro. Eu até coloquei o bege, gente. Esse aqui é o caque, ó. Só que o caque pro bege, ele é muito parecido. Ele dá um tonzinho bem pequeno, sabe? E o tom que a Nanda usou lá, ele aparece mais. Então eu resolvi, né? Colocar esse marrom claro. Eu tinha até esquecido dele. Eu falei, não, mas eu tenho um tom, né? Que intermedia aí. Aí eu fui e coloquei, né? As duas carreirinhas dessa. Então vai ficar assim, ó. Três de caque, duas de marronzinho claro. Aí eu coloquei aqui duas do marrom chocolate. A coberta aqui. E aí agora já vem com o vermelho. Então, minha gente, eu já estou aqui na parte do bico. Tô muito contente, né? Se eu não fosse fazer tanto serviço, gente, aqui em casa agora, que eu tenho pra fazer, né? Aí tá parecendo bem apagadinho pra vocês, mas depois eu mostro certinho. Eu ia terminar pelo menos a tampinha do vaso agora de manhã, né? Que agora vem uma carreira ainda. Daí vem o bico, né? O bico, a conchinha do bico vai ser dessa cor aqui, ó, pra ficar mais clarinho, né? Então eu terminaria de boa aqui, só que eu quero fazer pão, a gente tem a calça do meu esposo pra lavar, pra colocar de molho, na verdade, né, que eu esfrego ela de tarde só. E aí eu ia terminar, mas já tô bem contente que eu fiz bastante, né, gente, só tava as bases até o verdinho pronto, ó, tô bem contente, a outra peça já tá ali também passada. Então é isso, gente, bora lá fazer um café da manhã, que eu tô com fome já.
Tô comendo, não tô comendo muito cedo, né? Nunca fui de comer, mas agora eu tenho que comer, porque se eu deixar pra comer só na hora do almoço, às vezes que nem eu fazia, ou comia pão cedo, né? Vai acabar me prejudicando, porque daí a refeição vai pesar de uma vez, né? Então, eu mesmo assim, eu faço café, um lanchinho da manhã, como, e depois eu almoço pouco, né? Então, pouco, pouco, pouco. E assim vamos nós. Só, gente, é bem facinho de fazer, né? A gente coloca, eu vou colocar porque eu achei que ficou mais saborzinho, ó. A gente coloca um tiquinho de açúcar, ó, e um tiquinho de sal, pera aí. Tipo uma pitadinha, sabe? É o contragosto, né, que fala. E é flocão de milho normal, né? Assim, bem normal. Eu não tô fazendo mais por medida. E coloco assim meio que por rumo. Gente, eu acho que é umas 3, 4 colheres, sabe? Porque rende, assim, muito. Ele incha, né? Eu nem sei como que é a farinha certa pra fazer. Só sei que eu vi na internet que era flocão e comprei flocão. Daí a gente mexe ali pra misturar, ó. E coloca água, não encharca de água, tá, gente? Eu vou colocar aqui só pra vocês verem. Ó, até acho que eu coloquei demais. Mas assim, ó, ficou ali meio molinho, meio mergulhando, só que não pode ficar essa aguinha no fundo, ó. No caso, eu exagerei. Mas não tem problema, por quê? Porque acaba ficando mais molinho também, né? Ó. Aí a gente deixa, tá vendo, gente? É bem pouquinho, ó. Umas 3 colheres mesmo, assim. A gente deixa ele aqui agora, que ele vai inchar, vai esfarelar, né? Acho que parece que é 10 minutinhos. Tem gente que nem espera. Tem gente que tampa com pix. Então, cada um faz de um jeito, tá? Então, eu vou deixar ele quietinho aqui e vou lá, põe a roupa do meu marido de molho. Olha só, gente. As beldades aqui, olha só. Que lindeza de bolso. Deixa eu puxar aqui um pouquinho no zoom. Aí. Olha só que lindeza de bolso. Os bolsos sujam muito, né? Porque passa a mão pra secar a graxa. Aí os bolsos também que pega celular, ó, acaba sujando bastante. Essas duas calças aqui, elas não estão tão velhas, né? Elas foram colocadas aí, eu acho que na safra do final do ano, né? Que é antes do soja lá, do inverno, né? Então, elas não estão assim muito acabadas. Só que se deixar a gente sem esfregar, encarde demais. Principalmente essa parte aqui dos bolsos, sabe? Então, né? Eu vou usar aqui o meu sabãozinho. Deixa eu só fechar aqui. O tanque. Essa aqui é a mangueira da máquina, né? Vou erguer ela um pouquinho aqui. Esse aqui, gente, é uma escovinha, tá vendo? Aqui pinga um pouquinho de água e caía direto no chão. Aí agora eu coloco esse negocinho aqui, ó. Aí pega aqui e cai aqui dentro. A engenharia da pessoa, né? Então, deixa eu só arrumar vocês aqui, ver se meu celular não vai cair daqui também, né, gente? Que medo. Aí. Aqui, gente, eu tenho esse sabão, que é um sabão, né? Um sabão de álcool não, de limão. É um sabão, gente, muito bom. Ele tá sujinho assim, ó, porque eu deixo eles guardados lá no fundo. Mas pensa num sabão bom, é esse sabão aqui. Aí, principalmente aqui na parte das calças, né, do digníssimo, eu uso pra deixar de molho com ele, à tarde eu venho esfregando. Daí eu coloco na máquina junto com as camisas, que as camisas não tem muito o que fazer, não. Não tem muito o que fazer nas camisas do digníssimo. E daí o que acontece, né? Ele espuma, gente, bem, ó. Tá vendo? Ele fica bem branquinho. Então, daqui a pouco eu vou começar a esfregar em toda a roupa, né? Em toda a calça aqui. Eu tenho a receita gravada desse sabão aqui pra soltar aqui no canal, só que ficou no outro cartão de memória. O outro celular não tem espaço pra editar. E até pensei de tirar e colocar no outro, só que toda vez, gente, que eu tiro o cartão de memória do celular, a mídia ali fica no lugar tudo trocado, sabe? Daí eu não queria tirar, mas eu agora, eu pensando ali, procurando sabão, eu vou trocar ele, sabe, vou subir ele pro YouTube, depois eu baixo ele e faço esse videozinho pra vocês, porque tá na época do limão, e pensa, gente, num sabão bom, muito bom mesmo. Até quando eu não vou lavar assim, né, quando eu vou lavar as roupas do digníssimo marido, eu pego e coloco, ralo ele, né, eu tenho um ralo só pra isso, ralo ele dentro da máquina pra poder lavar todas as roupas, no caso, né. Então tá assim, gente, eu vou
acabar de esfregar aqui, tá? Olha só, gente. Já tá bem farelinho, tá vendo? Bem levinho. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de margarina. Ó, coloquei aqui um pouquinho e vou mexer. Assim, eu já fiz ele do jeito que... A gente vê várias receitas na internet, tá, gente? Só hidratando ele com água, um pouquinho de sal. Mas o jeitinho que ficou mais saborosinho foi assim, com um pouquinho de margarina, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, né? Igual arroz doce. Arroz doce eu tenho por hábito colocar uma meia colherzinha para menos assim de sal, porque ele tira, né, aquele tempero, a gente fala destemperar, né, ali. Então assim, ó, fica melhor, tá? Daí fica bem, opa, derrubando ali. Agora eu vou pegar outra vasilha para eu montar. Aí diz, né, que a gente tem que untar aqui, mas eu não unto porque aqui já tem margarina e nunca grudou, tá, gente? Nunca grudou. Aí a gente coloca uma camadinha, dá umas apertadinhas assim, ó, mas não muito, tá? E faz tipo como se fosse uma caminha aqui. Daí a gente pode rechear. A Nanda falando meu nome lá no vídeo. Aí a gente faz tipo como se fosse uma caminha e recheia aqui, né? Dos recheios que eu já fiz, eu já coloquei queijo, eu já coloquei goiabada, tá? Só que goiabada eu tô fazendo uma vez na semana, porque eu não quero pegar hábito de ficar comendo doce. Então, pra eu não ficar lembrando, sofrendo, né? Eu tenho feito assim. Eu pego, né, e faço com alguma coisa salgada, assim. E já teve vezes de eu nem colocar nada, tá, gente? Só que assim, eu acho que dá mais saciedade, né, a gente colocar alguma coisinha ali junto. Aí, esse daqui, gente, é queijo mussarela. Eu nem lembrava mais que eu tinha esse queijo aqui, que foi um dia. Eu não sei se era salgado que eu tava fazendo, que daí eu guardei eles assim, todos separadinho. Pra. Sabe assim, quando você quer um pedacinho e não tem? Aí esses dias eu fui mexer ali no freezer e eu achei isso aqui. Falei, não acredito. E aí agora eu tô colocando uma fatiazinha, ó, ali no meio ali. Não é muito barato, mas assim, uma fatia por dia, né, a gente, claro que consegue, né? E aí fica mais saboroso o que a gente vai comer. Aí eu vou fazer uma caminha só, esses dias eu fiz, eu coloquei várias camadas, mas eu percebi, gente, que esse daqui a gente não consegue comer tanto. Então, eu tô fazendo só esse tanto mesmo. Eu penso no negócio que dá saciedade pra gente, é isso daqui. Daí a gente acaba de colocar aqui o restinho, ó. Coloquei ali o restinho. E aí a gente vai acabar de apertar aqui, ó. Tem gente que aperta bastante, tem gente que fala que não pode apertar, tem gente que na hora de colocar ele no micro-ondas coloca um pirix aqui em cima. É um monte de coisinha, só que eu acho que não precisa, sabe? Tem várias receitas na internet, então se vocês procurarem, ó, vou passar meu dedo aqui, tá limpo, e eu mesmo que vou comer.
Tem várias receitas assim na internet, né? A gente coloca queijo, coloca goiabada junto. Parece pouco, gente, mas sei lá, é tão gostoso, sacia bastante. Agora eu vou levar ele no micro-ondas por 3 minutos e meio, porque quando eu coloco 3 quando ele tá sem recheio. Mas ontem eu fiz um de banana, daquela que eu mostrei pra vocês, né? De banana, e eu vi, gente, que ficou mole no meio, sabe? Então eu quero colocar direto ali um pouquinho mais de tempo, nem que ele fique mais sequinho. Olha só, gente, ele dá uma inchadinha, né? Porque aqui é mole, ó. Foi muito tempo, eu acho, de micro-ondas. Está bom. Aí o que a gente faz? A gente vira ali pra derramar ele, mas eu não vou virar, só vou pôr assim porque fica bem durinho. Agora, gente, tá me dando fome, eu podia ter feito um pouquinho mais, né? Mas eu fiz só esse. Daí, ó, fica o queijinho ali dentro. O outro que eu fiz, gente, eu fiz com... Como é que fala? Com queijo, ó, ficou ressecadinho, é muito tempo. Deixar só uns 3 minutinhos mesmo, que é 3 minutos que eu deixo. O outro que eu fiz com queijo Minas mesmo. Ó, deixa eu virar ele de cá pra cá. Ficou até meio durinho. Olha só, daí fica o queijinho aqui dentro, ó. Meu marido veio aqui em casa buscar um negócio aqui, ó. Daí eu fiquei ele conversando com ele, tá até meio frio já, mas fica molinho. Ai, tô até salivando, gente. É muito bom isso aqui. E sacia. Eu acho que eu nem vou fazer meu chá hoje, vou deixar, porque já é 10 e... Acho que é 10h15. Nem vou fazer chazinho hoje, só vou comer esse aqui pão, gente. Já vou começar aqui a mexer aqui os ingredientes, né? Aqui tem, gente, ó, 2 xicrinhas daquela pequena de açúcar, 2 ovos, 1 colher generosa de manteiga, de margarina, né, no caso. Aqui do óleo, eu meço assim, ó, tipo uns 3 dedinhos, 2 dedinhos, sabe? Depende do tanto de pão que eu vou fazer. 1 colherzinha de sal, também, né, pra, como diz, destemperar. E 1,5 colher de fermento, ó, tá? 1,5 colher. Aí eu vou começar a mexer aqui. E assim, gente, eu sempre faço as coisas assim, sem uma receita muito certa, até bolo. Bolo eu vou fazendo e vou mexendo e aí vai dando certo, graças a Deus, né? Que nem bolo de cenoura. Bolo de cenoura é 3 cenouras grandes, por exemplo, né? Aí você colocou uma cenoura que é muito grande, seu bolo vai ficar com mais líquido, né? E se você colocar ele pra assar muito, cheio d'água lá, né? Muito líquido, ele vai acontecer que não vai dar certo seu bolo, né? Então, assim, tudo eu aprendi desse jeito e aí nunca eu faço a receita original, eu sempre vou trocando. A minha irmã não, se tiver lá 2 colheres, ela põe 2 colheres, se tiver tudo, gente, ela põe bem certinho. Então, aqui eu tenho esse tanto de ingrediente. Eu quero... Aqui, gente, eu posso fazer, sei lá, 5, 6 pão, como eu posso fazer 2 pão. O que vai acontecer é que se eu fizer 2 vai ficar mais docinho, né? Vai ficar mais temperadinho. E se eu fizer mais pão, né? Não vai ficar tão temperadinho. Só que esse mesmo tanto aqui, eu faço várias e várias receitas, vários e vários pães. Quando eu vou deixar o pão sem cilindrar, eu coloco o leite mais quentinho aqui agora, né? Como eu vou cilindrar hoje... Resolvi, né, que eu quero cilindrar. Vamos ver se a coragem vai dar. Eu quero cilindrar ele. Então, eu vou colocar o leite em temperatura ambiente. Eu quero, gente, fazer... Eu sempre faço 4 pão. Só que dessa vez, eu vou fazer medida para 3. Mas mesmo assim... Deixa eu acender a luz, gente. Mesmo assim, eu vou fazer aqui essa medida, né? E eu vou estar fazendo para fazer 4 pães pequenos, né? Por quê? Porque os meninos gostam de pôr na sanduicheira e não tá cabendo certinho se eu fizer um pão muito grande. Então, eu vou fazer receita para 3 pão, mas eu vou dividir em 4, ó. Então, aqui eu já me acostumei que com esse tanto aqui, que tem aqui já na bacia, um copo desse aqui, ó, me dá um pão, tá? Deixa eu pegar certo na caixa aqui. Então, aqui eu sei que eu vou ter um pão, 2 pães e mais esse aqui, né? Vai me dar aqui 3 pães, tá? Vou colocar pra cá. Ó, a Nanda falando Giselinha. Gente, é o vídeo toda a Nanda. Esses dias eu tava gravando uma aula e a Nanda tava aqui na sala, né? Na TV.
E aí eu tava gravando o áudio, eu escutava Giselinha, Giselinha, acabava outro vídeo da Nana, começava outro, eu escutava Giselinha, porque ela fica mostrando as abóboras ali pra mim. Então, assim, eu coloquei 3, ó, tá vendo que começou até a talhar os óleos aqui, a margarina? Porque eu coloquei o leite de temperatura ambiente. Se eu tivesse colocado ele direto, quentinho, né, não teria acontecido isso. Aí, gente, eu coloquei 3 copos de leite, mas podia ter sido 3 copos de água, poderia ter sido 2 copos de água e um de leite, sabe? Você pode misturar. Eu vou fazer só com leite, porque fica mais macio. E outra, eu não estou mais tomando leite, né? Então, eu vou colocar o leite aqui no pão. Gente, eu acho que eu tava tomando muito leite, porque eu tô vendo que essa semana eu não comprei leite. E tem ainda, acho que 5 ou 6 caixinhas ali. A gente compra uma caixa, né, no mês. E ainda tem bastante, que o Cauã só toma de manhã com café. Tem vez que ele nem toma, né? Eles gostam com chocolate, assim, mas mesmo assim, tem bastante leite ainda pro tanto que já deveria estar quase comprando leite de novo. Ó, gente, então ficou assim, né? Agora eu vou colocar o trigo aqui. Trigo no pão, a regra é clara, tem que ser colocado aos poucos, tá, gente? Aos poucos. Eu vejo lá muitas meninas comentando no meu grupo, eu não faço pão porque o meu pão fica solado. Uma das questões que deixa a gente perder o ponto da massa ou ter que sovar muito para dar certo é isso aqui, ó. Não colocar aqui o trigo aos poucos, tá? Às vezes, quando eu tô muito inspirada, eu até bato esse primeiro tanto assim, ó, eu bato no fouet, que daí fica bem dissolvidinho, quer ver? Ó, eu tenho esse pequenininho aqui, né? Ó, sabe, pra incorporar bem. Por que que acontece? Se você coloca muito líquido aqui, né? Se você coloca muito trigo aqui, muito sólido, tem lugar que não vai incorporar direito na farinha, né? E precisa misturar tudo bem certinho pra ficar homogêneo, né, gente? Se a gente não faz essa primeira aqui, a gente vai sofrer muito no braço pra poder misturar tudo, né? A massa demora pra ficar ali bonita, lisinha. Bem que eu não sou adepta a deixar a massa bonita, lisinha, não fico sofrendo aqui. Não fico, gente, sofrendo aqui sovando o pão, não, tá? Tanto faz se eu vou cilindrar ou não. Até se eu for cilindrar, eu misturo menos ainda, né? Ó, no caso, sumiu todas as bolinhas ali. E aí, agora, eu misturo mais um pouquinho aqui, né? E agora eu vou colocar aqui o segundo tanto de trigo. Então, não pode colocar, gente, tudo de uma vez. Até nessa segunda vez aqui, beleza, se acontecer, né? De já ficar tudo, o pão duro de uma vez. Mas se na primeira vez ali a gente não cuida, vai ficar um pãozão pesadão, né? O pão solado, porque daí o trigo, o fermento não ficou bem esparramadinho, né? Não deu tempo ali de incorporar com o líquido, então vai sofrer mais para fazer seu pão ou vai dar errado. É o que eu vejo que acontece, né? Vai dar errado aí se não fizer bem certinho, né? Essa primeira mistura, né? Ó, aqui no meu, no caso, eu achei até que ele ficou um pouquinho mais molinho. Mas como eu falei, agora não tem problema, porque nós já fizemos a primeira mexida bem, né, certinha aqui. Gente, o cuscuz ficou duro. Ele ficou só o meio mole, mas pensa no negócio ficou gostoso. Eu errei, mas deu certo. Eu consegui comer ele segurando assim na mão, como se fosse um biscoito, alguma coisa assim. Porque ele acabou que ficou firminho, porque ele é farelento, né? Se ele fica molinho, ele fica farelento. Então, eu consegui comer ele assim, segurando, mas tava tão gostoso. E eu achei que eu nem ia comer, porque eu falei, nossa, ficou duro demais. Mas não, deu super certo. Ó, gente, agora aqui, vocês estão vendo? Mesmo que parecia que não ia incorporar, ó, incorporou. Tá vendo? Aí agora eu arrasto aqui pro lado. Assim, e coloco o trigo aqui. Agora sim, né, nós vamos pra mão. Coloco aqui do lado. Acho que até exagerei um pouco, mas como... Ainda não sei, gente, se eu vou cilindrar ou se eu deixo ele crescer. Já que eu vou fazer 4 pequenos, né, às vezes eu consigo arrumar ali no cilindro.
Então agora é com a mão. Olha só, gente. Aqui incorporou, né? Não vou deixar muito pesado, porque eu estava aqui cilindrando, amassando a massa. E o meu esposo tinha vindo aqui em casa aquela hora e ele pediu pra mim se eu posso levar o carro pra trocar o óleo. Porque essa semana o pai tem médico e parece que vai dar certo do rapaz trocar hoje, né? Então, gente, eu não vou cilindrar, eu vou deixar ele assim, né? Vou colocar um pouquinho de farinha aqui, ó. E daí, a hora que eu tiver um tempo, ele vai crescer, né? Depois, a hora que eu tiver um tempo, eu venho aqui e só, né? Enrolo ele no cilindro de mão mesmo. Então, eu vou deixar ele assim, vou cobrir. Vou deixar ele lá na minha cama, no quentinho lá, enquanto eu trabalho. Ele fica descansando. E aí, depois eu enrolo ele no cilindro mesmo ali, na mão, sabe? Porque o outro tá tão ruim de tirar dali. Então, ele vai ficar assim mesmo. Ainda tem que cozinhar feijão, né? Já são 10h35 já. Então, eu vou deixar o fermento fazendo o trabalho dele. Depois eu só enrolo mesmo, assim, já que vai ser o pão pequeno, né? Não tem problema.
Olha só, gente, 2h20 eu tinha até esquecido do pão. Já passei uma carreira de vermelho em cada um, ó. E agora tô aqui já passando o biquinho. Mas agora eu vou parar, né, pra mexer ali com o pão. Tá quase explodindo aqui, ó. Tá ótimo. Agora vamos macetá-lo de novo e só enrolar, gente. Não vou cilindrar mais, não.
Olha só, gente, o que saiu, saiu. O que saiu, saiu. E o que não saiu, a máquina tira. E o que não saiu, a hora que a máquina lavar, gente, já é parte da calça. Então não tem problema. Vindo aqui finalizar o vídeo com vocês, gente. Já tá de noite, já jantei. Aí eu vim aqui finalizar o videozinho com vocês. Graças a Deus deu tempo de eu terminar. E ficou lindo. Agora vamos ver quanto que eu crochetei hoje de barbante, gente. Quero começar a marcar, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Pra eu estar me motivando, me desafiando, ó. 129 gramas, eu vou descontar. E agora eu vou colocar aqui o meu jogo, né? Pra ver quanto que eu crochetei. Que daí as bases, né, tava nesse ponto aqui, ó. Então, por isso que eu tô fazendo essa continha. Olha só, gente, crochetei, crochetei 800 gramas, né? Nesse dia de hoje aqui, que comecei ontem à noite, terminei hoje também, bem à noitezinha, tá bom? Agora eu vou abrir aqui as peças pra gente ver. Gente, deve ter ficado bem lindo. Deve não, né? Ficou lindo. Montuei só a minha bagunça ali pra eu ver. Ó, arrematei algumas coisas, já esqueci alguma pontinha aqui. Esse aqui ficou grande, deu bem mais que 60 centímetros a tampinha, mas como eu falei pra vocês, tem a variação do barbante, né? Ali o jeitinho que a gente crocheta, o dia também muda bastante, mas eu acho que o quesito maior aí é o texto do barbante, né? Gente, olha só que lindo, vou colocar até assim, ó, caso vocês queiram tirar um print. Deixa eu tirar meu caderno aqui, a balança. Porque esse aqui, gente, dá um tapete maravilhoso, avulso, tá? Fica de dica pra vocês aí. Olha só que lindo, né? Fica perfeito. Aqui eu não deu, né, tempo de eu puxar aqui as pontinhas, ó. Mas fica muito certinho esse tapete aqui, ó. Você fazer ele, né, com o square separado aqui numa peça, ou até mesmo pra jogo de banheiro, né? Assim, ó. Aqui tá a tampinha do vaso, fazer com o square separado aqui. Fica lindo. Mas as nossas paixões do momento, né, são os tapetes de coração. Vou colocar ele aqui já assim, meio dobradinho. Já vou ajeitar pra nós tirar aquela fotinha igual a gente tá tirando aí todos os dias, né? Pra ficar salvo. Publicar nos grupos, nas redes sociais. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai. E agora aqui o coração. Gente, ficou bem bonito, tá? Bem bonito mesmo. Os corações eu ainda não arrematei. Porque daí eu terminei, tava... Sabe quando você tá um pulo na janta, um pulo... E aí eu terminei, ó, não arrematei, mas já tá tudo escondidinho, daquele jeitinho lá que eu falo pra vocês, que eu vou deixando as peças. Olha só, gente, que lindo. Eu não vou pesar, porque sempre, praticamente sempre é o mesmo peso, né, que é ali por volta de 900 gramas. Então, não precisa ficar pesando. Olha só, gente, os detalhes, né. Então, aqui eu utilizei, né, o raio de sol, o cabaré, o verde gramado. Aqui foram 3 carreirinhas, né, na cor caqui, marrom claro, marrom chocolate, marrom café, perdão. E eu vim repetindo aqui pra finalizar no vermelho, né, essa mesma cor aqui. Olha só, gente, que perfeito, né? Vou até tirar uma fotinha. Vou colocar no final pra vocês, caso vocês queiram fazer um joguinho, né? Assim, um joguinho mais reduzido. Vou colocar no final pra vocês, caso vocês queiram printar, né? Então, gente, hoje eu crochetei, né, aí as 800 gramas, né? Tô bem contente, bem feliz. Mas, gente, precisa ter muita determinação pra gente crochetar esse tanto. Pausei pra arrumar eles aqui enquanto a gente vai conversando, né? Aí eles ficam arrumadinhos, ó. Mas assim, gente, tem que ter muito foco, muita determinação pra crochetar esse tanto. Vocês viram o tanto de coisa que eu fiz hoje. Agora, né, na janta, meu esposo tinha comprado giló, fiz giló, né, tem que cortar tudo certinho. Eu passo no sal, espero ele suar, aí passo na maisena, sabe, fica bem crocante. Aí fritei batatinha pros meninos, né,
Aí já piquei ali umas beterraba pra ficar... Amanhã já tá mais friozinho. Tá meio tortinho ainda. Pra amanhã eu colocar numa conserva que eu tô fazendo pra eu comer, né? Porque aqui em casa praticamente ninguém come salada, então eu quero deixar assim muito, bem fácil, sabe? Pra eu poder comer todo dia. Graças a Deus tô conseguindo fazer todos os dias, mas tô vendo umas coisinhas assim mais práticas, né? Pois eu vou compartilhar com vocês. Então, assim, a gente precisa, né? Ter muito foco pra conseguir crochetar esse tanto. Tem que fazer as obrigações e, como se diz, a hora que sentar ali, né? Fazer valer a pena. Porque, gente, não é fácil, né? Mas é possível, né? E eu tô focada em terminar, gente, esses jogos aqui. Que eu quero fazer os vídeos, né? Quero que os vídeos fiquem bem legal. E aí eu não posso ficar brincando aí com o tempo, porque senão eu vou acabar me atrasando, né? Ficou maravilhoso, gente. Conta pra mim o que vocês acharam aqui. E amanhã eu quero fazer um jogo mais simples, que amanhã eu tenho que mexer com roupa. Daí amanhã eu vou fazer acho que um jogo oval. Mas vamos ver o que eu vou escolher pra fazer ali, né? Acho que eu tenho um marrom e um rosa pra fazer. Vamos ver o que eu vou aprontar aí no dia de amanhã, né? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? De passar esse dia aqui comigo. Foi um dia que nós fizemos bastante coisa. Se vocês gostam, né, do vídeo assim mais recheado, mais cheio de coisa, mais realista, quero pedir pra vocês aí comentarem, né? Pra que eu possa tá vendo aí o feedback de vocês e aí sim, né, fazer do jeito que vocês gostam. Eu sei que tem gente que ama, né, mas sempre é bom a gente tá perguntando, né? Às vezes a pessoa tem alguma sugestão, então se você tem alguma sugestão, pode me falar. E se você gostou do jeito que o vídeo tá hoje, comenta aqui pra mim, Gi, pra mim tá bom, gosto assim. Que aí sempre que eu puder, porque não é sempre, né, que a gente pode, eu venho fazendo pra vocês, né, uns vídeos assim mais cheios de coisinhas, tá bom, gente? É isso então, um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo.